Oi, gente, bom dia. 24 de janeiro de 2025. E aqui nós estamos para conversar sobre a palavra de Deus. Eu agradeço a Deus pela sua vida, pela sua companhia de sempre, né, de todas as manhãs. Ontem, na live chamada Oração, eu estava falando sobre a vida de entrega de oração de Jesus e o quanto a gente precisa aprender com isso. Foi um resumão aí do estudo que a gente teve quarta-feira na igreja. Então eu estava falando sobre isso. E em alguns momentos da live eu falei que às vezes as pessoas hoje em dia talvez não tenham uma vida tão intensa de oração quanto a de Jesus, e é bem possível não. Certamente nenhum de nós tem uma vida tão intensa de oração como Jesus teve. Mas a gente quer ter o mesmo tipo de revelação. Então muitas vezes a gente fala, Deus falou comigo, Deus falou, e eu falei que a gente tem que tomar cuidado com isso. E nem é só eu que falo, a Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes são as vozes do nosso próprio coração. E a gente fala que Deus falou. E a prova de que Deus falou ou não falou é o cumprimento ou não cumprimento da coisa que a gente alega ou que a gente diz que ele falou. Por isso que eu disse que meses depois, às vezes as pessoas me procuram, vão me procurar falando que não deu certo. Ah, mas Deus não falou? Falou, mas não deu certo, acho que Deus mudou de ideia, né? São essas coisas que às vezes trazem confusão, né, no nosso coração. E para dar uma assinalada nesse assunto, e para você não pensar que eu sou cético, né, com relação ao assunto, eu creio que Deus fala. Ainda hoje eu creio que Deus fala sempre, fala muitos corações e de diversas maneiras. Eu creio nisso perfeitamente, até por causa de experiências pessoais que alguns irmãos, inclusive, são testemunho. Às vezes que a igreja mudou de lugar, hoje a gente se encontra no terceiro lugar, né? A igreja começou em um lugar, ficou um tempo, depois que eu assumi o ministério lá, nós mudamos algumas vezes, mudamos 2 vezes. Em todas elas eu falei antes, porque Deus tinha me feito saber antes disso, né? Não porque eu seja especial, mas talvez por causa da função, não sei, mas enfim, Deus tem as maneiras dele, as razões dele com as quais ele trabalha para falar algumas coisas, para adiantar algumas coisas, para dinamizar a sua obra. Ele sabe como faz essas coisas. Então eu creio que Deus realmente fala conosco, eu creio que Deus realmente se comunica conosco. Esse não é o ponto da live de ontem, né? O ponto da crítica que eu fiz foi o fato de hoje estar banalizada essa ideia. Todo mundo hoje faz live, cobrando pix inclusive, falando que Deus falou, e é isso e aquilo outro, e Deus vai revelando tanta coisa, e no final das contas a gente vê que muita coisa não acontece. Mas hoje nós vamos falar sobre voz inconfundível, né? E a gente vê um caso aqui interessante dentro desse assunto. Jesus tinha sido preso. Quando ele chega em Jerusalém, então, juntamente com seus discípulos, ali já sabia que a sentença ia sair, porque Jerusalém não tolerava os profetas. O que é o profeta? O profeta é a pessoa que denuncia o que está errado. Então Jesus ia chegar ali, e já chegou na verdade, denunciando tudo que estava errado. O templo que estava construído ali, que foi construído pelo Império Romano, ele tinha virado um lugar de câmbio, de troca de moedas, de enganação do povo. E os profetas falavam que as pessoas tinham perdão, pegavam os animais, não sacrificava nada. Faziam uma série de coisas, uma série de falcatruas, das quais Jesus ficou muito irritado, sobre as quais Jesus ficou muito irritado. E no capítulo 2 de João, a Bíblia diz que Jesus saiu chutando tudo, soltando os pombinhos que tinha lá, soltando os animais, dando chicotada para todo lado, chutando as mesas. Dá uma lida em João capítulo 2, você vai ver essa atitude radical de Jesus para a purificação do templo, para tentar tirar toda aquela horda maligna que estava instalada ali no templo, que deveria ser um lugar de oração, um lugar de busca a Deus. Então, esse é o rigor profético. É o rigor profético, aquilo que faz a denúncia do que está errado, aquele que tenta trazer de volta para a Bíblia aquilo que está fora da Bíblia. Tem cara de religião, mas muitas vezes não tem a eficácia da religião. Então o profeta é aquele que chama de volta para dentro da Bíblia, para dentro da palavra de Deus. E Jesus sabia que ao chegar em Jerusalém fazendo todo esse trabalho profético, ele ia ser morto. De fato aconteceu. Ele foi preso. E durante a madrugada inteira o julgamento dele aconteceu por parte daqueles líderes religiosos que ganhavam dinheiro com aquela religiosidade tóxica. Durante a noite inteira, então, fizeram o julgamento dele e pela manhã chegaram até Pilatos. Pilatos, que era o governador romano na Judéia.
ele era responsável pela religião da Judéia. Na chamada hoje Palestina, naquele tempo, ainda hoje você tem a Judéia embaixo, Samaria no meio e a Galileia acima. São 3 regiões que formam o que hoje nós chamamos de Palestina. Naquele tempo não tinha esse nome. Então, o responsável pela Judéia, que era a região mais rica, mais próspera, era o Pilatos. E quando de manhã eles chegam com Jesus para ser julgado por Pilatos, chega também a Pilatos um recado da mulher dele. Presta atenção, Mateus 27:19 diz assim, ó: E estando ele, no caso Pilatos, assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então a mulher de Pilatos mandou avisar para ele assim: Olha, ô Pilatos, sai fora disso. Não julga esse rapaz, não, porque durante a noite eu tive um sonho e sofri muito por causa disso. Pilatos era um homem casado, como o texto mesmo diz, e certamente ele já sabia todas as movimentações que estavam acontecendo e que ia chegar nele. Qualquer confusão que acontecesse na Judéia chegava no Pilatos. Então ele sabia que ele ia ter um julgamento muito sério no dia seguinte. A mulher dele dorme, tem um sonho e avisa para ele: olha, cuidado com isso. Talvez Pilatos à noite mesmo já tenha conversado com a mulher dele sobre a situação. Olha, rapaz, amanhã vai ter um negócio pesado para eu julgar. E aí a mulher de Pilatos tem um sonho. Mas aqui você percebe, ela teve um sonho. Ela fala: durante a noite eu sofri um sonho com relação a essa pessoa. Ela não fala que Deus revelou, ela fala que teve um sonho. Jeremias 23:28 fala assim: aquele que tiver sonho, conte como um sonho. Então, só conta como um sonho. Não conta e fala que Deus me mostrou, Deus falou, né? Porque o mesmo Jeremias fala: aquele que diz que Deus falou e ele não falou será culpado disso aí. Então, Jeremias enfrentava sérios problemas na época dele com profecias falsas, né? Então, ela falou: eu tive muitos sonhos ruins com relação a essa pessoa aí, você vai julgar esse tal de Jesus. Não mete a mão nisso não. Por isso Pilatos lava a mão, literalmente ele lava a mão e deixa que o povo julgue. E o povo então julgou Jesus, sentenciando-o à morte. Mas Pilatos, divinamente inspirado talvez, ou obedecendo aquela diretriz dada pela esposa dele, ele decide se abster. Olha só, Eclesiastes 5, versículo 3, se não me falha a memória, vai dizer que do muito pensar vem os sonhos, do muito pensar, das muitas divagações vem os sonhos. O sonho pode ser uma comunicação do seu inconsciente para o seu consciente. Tem coisas que a gente vê, mas a gente não observa fixamente, só passa no nosso campo de visão. E de repente nos impressionam, e a gente nem percebeu que impressionou. E à noite essas coisas podem vir. Ou então a gente sonhando, a gente pensando muito em alguma coisa, em alguma pessoa, em alguma situação, e a gente acaba sonhando à noite. Nem sempre o sonho é uma revelação divina. Perceba que eu disse, nem sempre. Porque às vezes é. Às vezes Deus pode, Jó vai falar, Deus fala com o homem do jeito que ele quiser, inclusive através do sono quando ele dorme. A gente vê Jó sonhando e revelação de Deus, Daniel, José e tantos outros, né? Faraó sonhou lá, quando Faraó ficou meio apaixonado por Sara, né? E aí Deus falou com ele no sonho: não toca nela não, porque ela é princesa, ela é profetisa do Senhor. E ele então acorda de manhã e vai dar uma dura no Abraão: Abraão, você falou que ela é sua irmã, e eu tive uma revelação divina de que na verdade ela é sua esposa, porque Sara, além de esposa de Abraão, ela também era meia irmã dele. Então acontece toda essa questão aí que o Faraó sonha para não colocar a mão em Sara. Então, olha só, Deus fala através de sonhos, circunstâncias, profetas, palavras. Na Bíblia a gente vê isso tudo. Deus falando de diversas maneiras. Mas a maioria dessas coisas acontece no Antigo Testamento, quando não tinha ainda a Era da Graça, quando nós não tínhamos o Espírito Santo sobre nós. Hoje você tem, se você entregou seu coração para Jesus, você tem o Espírito Santo na sua vida, e ele pode falar com você. Ele não precisa usar mecanismos extras para fazer isso, ele pode falar diretamente ao seu coração. Isso não quer dizer que ele não use. Ele pode usar o sonho, ele pode usar uma pessoa, ele pode usar uma circunstância, ele pode usar a natureza, ele pode usar o que ele quiser, porque ele é Deus. Entende? Só que como a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, então é melhor a gente ficar cauteloso sobre a maneira como a gente percebe essas coisas, para a gente não falar que Deus está falando o tempo todo. Todo o sentimento que eu tenho no coração, que está fervilhando dentro de mim, eu vou falar que é Deus que está dizendo. Muitas vezes não é. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, mais do que qualquer outra coisa dessa vida. A gente vê Paulo, por exemplo, tendo a revelação de Deus lá no capítulo 19 de Atos, né?
quando ele tem o objetivo de fazer algumas missões em algumas cidades e Deus impede que ele vá. E quando ele dorme, ele tem um sonho de um rapaz macedônio que fala: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí a Bíblia fala assim: entendendo Paulo que Deus o estava chamando para a Macedônia, de manhã cedo levantou e foi. Entendeu, ele fez a interpretação: olha, acho que a gente tem que ir para a Macedônia. Ele não falou: Deus falou comigo, não. Ele falou: eu acredito que deve ser isso. Deus confirmou aquilo que estava acontecendo no coração dele, né? A gente vê José, pai de Jesus, a gente vê o João, né? O Evangelho, o Apocalipse de João, por exemplo, tudo baseado em sonhos e visões, coisas extrasensoriais, né? Além dos coisas naturais, da razão, está para além da razão. Foi arrebatamento de sentidos, é coisa que a gente não entende nem muito bem como funciona, mas funciona. Deus tem a maneira dele falar. Agora, em João 10, João capítulo 10, não é 10, 10 não, João capítulo 10, Jesus fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele fala assim ainda: elas não seguem ao mercenário, porque elas ouvem a minha voz. A voz de Jesus aos nossos corações é inconfundível. Quando Deus quer manifestar alguma coisa para nós, quando Ele quer falar alguma coisa diretamente para nós, quando Ele quer nos dar um direcionamento, é inconfundível. Ele vai te colocar alerta para você entender, e Ele vai usar vários recursos para confirmar aquilo que Ele está falando no seu coração. A maior revelação de Deus, a maior maneira como Deus fala conosco hoje é pela palavra, a Bíblia. Então você está tudo registrado ali, né? Tudo que está escrito para nosso ensino foi escrito, disse o apóstolo Paulo. Então está tudo registrado que a gente precisa saber ali. Mas no nosso cotidiano, no dia a dia, Deus também vai dando indicações, Ele também vai dando direcionamentos, né? Uma mensagem, você vai para a igreja escutar um sermão bíblico, e Deus, no meio daquele sermão, vai falar alguma coisa ao seu coração, sem que haja um forçar de barra do pregador. Ele está só lendo a palavra, explicando, e ali Deus vai revelando ao seu coração aquilo que Ele tem para a sua vida. Então a gente precisa ficar atento a isso, e não ficar muito preso aos fenômenos, né? As questões fenomenológicas, né? Eu quero ter uma visão extrasensorial, eu quero ter uma percepção extrasensorial, eu quero ser aquela pessoa, aquele vidente, aquela pessoa que bate o olho e vê, eu quero ser isso. Se Deus quiser fazer isso contigo, Ele pode fazer. Mas porque o Espírito Santo já está, Ele nem precisa fazer isso contigo. Porque o Espírito Santo ele pode fazer isso muito mais de forma eficaz do que a gente é capaz de fazer. Não estou com isso criticando qualquer que seja a experiência que alguém venha a ter. Eu só estou dizendo que eu já fui muito fascinado com essas coisas, mas hoje em dia meu coração está pacificado com relação a isso. Como eu disse, muitas coisas que aconteceram na igreja, na minha vida pessoal, eu já tinha visto antes, mas não faço disso, não dou nenhum louvor a isso como sendo a coisa extraordinária, especial, não. Deus decidiu na cabeça dele lá, no jeito dele pensar e administrar todas as coisas, Ele decidiu me conduzir desse jeito. E assim Ele fez, Ele faz, mas não fico forçando, esperando que aconteça, nada disso. E o que eu aconselho para você, meu irmão, se eu puder te dar algum conselho, faça o mesmo. Fique com o coração pacificado diante de Deus, e tudo aquilo que Deus quiser que aconteça na sua vida, através da sua vida, ao seu redor, envolvendo a sua vida, tudo que for assim, Ele vai te mostrando do jeito dele, Ele vai te mostrando e você vai entender, porque a voz dele é inconfundível. Que Deus te abençoe, Vanderleia, Carlinha, irmã Ana, Sandra, Flávia, todo mundo que está aí, que Deus abençoe poderosamente nossas vidas, nos dê um final de semana abençoado na presença de Deus. Eu estou saindo de férias amanhã, ainda hoje estou a serviço da igreja, mas amanhã estarei saindo de férias e volto só dia 9, se Deus assim permitir. Nesse período, não sei se vou fazer live, mas provavelmente não vou fazer live, tá bom? De qualquer forma, a gente se vê por aí. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.